Vamos dar o exemplo aqui mesmo de Taquaritinga do Norte, onde o grupo político do Jânio sempre acompanhou Edson Vieira, mas sempre teve no campo federal André de Paula. Eu já não acredito de maneira nenhuma, né, que Jânio iria deixar de apoiar André de Paula para apoiar a primeira-dama de Santa Cruz do Capibaribe. E isso automaticamente também vai para o Brejo da Madre Deus, vai para outras cidades onde Edson Vieira tinha base como deputado estadual, mas não tinha base como deputado federal, né? Se a candidatura delas ele realmente quisesse viabilizar, talvez até numa condição de estadual, mesmo com a de Diogo, ele talvez viabilizasse. Mas para federal, praticamente ele está lançando apenas para um embate em Santa Cruz do Capibaribe para fazer caldo eleitoral para a chapa da Frente Popular, mas o preço disso vai ser praticamente 2 anos sem o prefeito de Santa Cruz ter um representante federal em Brasília. Então, é uma coisa que deve ser muito analisada, né? E vamos aguardar os fatos. A atual conjuntura, eu não vejo possibilidade de eleição de Alessandra Vieira para a Câmara Federal. Na sua opinião, hoje ela seria majoritária em Santa Cruz do Capibaribe, com o apoio do prefeito e todo o seu grupo, em cima de José Augusto Maia? Não acredito, até porque do nosso lado estamos todos unidos no nome de José Augusto Maia, enquanto mesmo com a candidatura da primeira-dama, Dimas Dantas iria apoiar Eduardo da Fonte, porque já manifestou isso em entrevistas, a Fran já manifestou que vai apoiar Paulo Rubem, né, e possivelmente Ronaldo Pacas vai apoiar Mendoncinha. Então, de maneira nenhuma, o nome de Alessandra vai ter unanimidade dentro do grupo, além do que Santa Cruz do Capibaribe tem uma certa aversão, e eu digo isso até com um problema comigo mesmo, né? Já porque sou sobrinho de Zé Augusto e por vezes tenho dificuldades, mesmo tendo uma carreira já com 3 legislaturas de vereador, de conseguir votos, mas por ser parente de Zé Augusto, às vezes me dá dificuldade de conseguir votos. A mesma coisa irá acontecer com a Alessandra por ser esposa de Edson Vieira, e existe uma parcela da população que não aceita, né, essa quantidade de parentes disputando os mesmos cargos todos os anos. Então, eu não acredito que a Alessandra ganharia também em Santa Cruz. Agora já são 9h57, estamos conversando com o vereador Ernesto Maia, do PSL, também acaba de chegar aqui o vereador Carlinhos da Coab, que é presidente, né, municipal do PSL em Santa Cruz do Capibaribe. Há poucos dias foi anunciado pelo governador Eduardo Campos, lançado os nomes, não é, da majoritária da Frente Popular de Pernambuco, que irão concorrer à disputa para o governo do estado. O que você achou dos nomes que foram apresentados pelo governador Eduardo Campos para a disputa, e como o PTB, não é, o PTB de Pernambuco, a qual você já fez parte, não é, avaliam este nome? Você esteve com o senador Armando Monteiro Neto no último domingo na cidade de Surubim. Uma frente ampla foi montada com mais de 15 partidos, várias forças, de prefeito, de ex-prefeito. É um verdadeiro rolo compressor que as oposições de Pernambuco, acredito eu, que terá grande dificuldade para vencer esta força que foi articulada não nesses últimos dias, mas já há um bom tempo, uma vez que eu estive em Brasília agora em fevereiro, e observei lá alguns deputados falando que Eduardo Campos já vinha articulando isso há um bom tempo, inclusive empregando ex-prefeitos no Palácio do Campo das Princesas com 4, 5 mil reais, e esses ex-prefeitos que fazem parte naturalmente da oposição estavam aderindo à Frente Popular de Pernambuco. É lógico que não podemos desmerecer a força de um governo, mas digo a você, Alberes, a única coisa mais forte do que o poder é a perspectiva de poder. A perspectiva de poder consegue ser mais forte do que o poder. E a gente sabe que o governo Eduardo Campos está encerrando, né, nesse próximo mês. E a gente não sabe se as prioridades de João Lira Neto vão ser as mesmas prioridades de Eduardo Campos. E digo a você, Eduardo Campos vai enfrentar uma candidatura da presidente Dilma, onde a presidente Dilma vai estar no poder e a caminho da reeleição. Então, desses 15 partidos que hoje fazem parte, dos partidos que hoje compõem e que estão sendo anunciados como partidos que vão dar apoio à candidatura de Paulo Câmara,
Com certeza vamos ter algumas mudanças desses partidos. Alguns desses partidos vão apoiar a candidatura de Armando Monteiro Neto. Destes mais de quem você acredita que alguns vão decidir? Qual deles, por exemplo? Eu acredito que aqueles partidos mais afinados com o governo federal irão ficar com a candidatura de Armando Monteiro Neto. No caso, a maioria é o PCdoB, é o PDT. Eu acredito, olha, o PCdoB, o PDT, o PSD, os partidos que hoje são afinados com o governo federal vão ter, com certeza, você acredita na desistência de André de Paula, que foi... Não é nem de André de Paula, mas às vezes a conjuntura nacional influi mais do que a conjuntura regional. A gente, inclusive, interrogou Isaac o André, ele disse que na articulação do partido, o Gilberto Kassab deu total carta branca a ele e deixou que ele ficasse muito bem à vontade aqui em Pernambuco. Se dá, Alberto, mas você sabe que em política tudo é possível, né? E com certeza vai ser do interesse da presidente Dilma enfraquecer Eduardo Campos no seu estado natal. Você veja o que é hoje Lula, por exemplo, chegar e conversar com Eduardo da Fonte, que hoje não está apoiando Armando Monteiro. A que se dá esse distanciamento? Zé Augusto enrolou e não falou nada. Eu observo um distanciamento muito grande e não tem um discurso afinado de Eduardo da Fonte com Armando Monteiro. Já percebeu lá em Brasília, conversei com ele e ele disse que até o dia 19 de fevereiro não tinha conversado com Armando Monteiro sobre a sucessão. Ele vinha muito afinado com a Frente Popular de Pernambuco. Inclusive, em 2012, Ernesto, ele foi o único partido lá no Recife que colocou a cabeça na guilhotina e mostrou uma fidelidade ao PT. E depois teve um distanciamento das oposições aqui em Pernambuco. Agora veja, ele colocou a cabeça ao PT e teve a sua recompensa. Hoje, Eduardo da Fonte é um dos parlamentares mais prestigiados em Brasília. E ele não vai perder esse prestígio, ele não vai querer perder esse prestígio. Você veja que agora mesmo está sendo cotado para assumir no lugar do ministro Agnaldo Ribeiro um amigo do peito de Eduardo da Fonte para assumir o Ministério das Cidades. Então isso pesa. Você pode ter certeza que quando se consolidar a aliança entre PT e PTB e a saída do governador Eduardo Campos, nada do cenário que estamos vendo hoje vai ser o cenário que vamos ter, por exemplo, daqui a 60 dias, certo? Então nós temos que ter paciência, até porque as convenções são em junho, né? E todo mundo pensa em sua reeleição. Você veja, hoje, por exemplo, os partidos que compõem o campo de Eduardo Campos, hoje quando a gente vê a adesão do PPS e as possíveis adesão do DEM e do Solidariedade, né, e do PSDB, que já apoiou, quem diria, né, que os partidos que sempre foram contra Eduardo Campos hoje estariam com Eduardo Campos. Mostra que quem está sempre no mesmo lugar está sendo o PTB e o PT. Né? E quando a gente fala do rolo compressor, hoje Eduardo Campos com mais de 130 prefeitos, a gente lembra que o maior mito da história de Pernambuco foi Miguel Arraes de Alencar. E Miguel Arraes de Alencar, em 98, candidato à reeleição, ele tinha o apoio de 150 prefeitos de Pernambuco. E mesmo assim, perdeu por mais de 1 milhão de votos de Jarbas Vasconcelos. Então, cada eleição em Pernambuco tem uma história. Simplesmente a gente não pode dizer que tal pessoa vai ser nomeado governador. Ele vai ser votado. E na hora do voto, pesa o compromisso do povo pernambucano, que a gente sente o sentimento do povo pernambucano de gratidão a Lula, de gratidão a Dilma, porque se você for olhar, 75% dos investimentos no estado de Pernambuco são feitos hoje pelo governo federal. E isso vai ser mostrado no tempo certo. O grande modelo de gestão de Eduardo Campos, que aqui apresenta para o Brasil, foi um modelo de gestão trazido por Jorge Gerdau, que quem trouxe Jorge Gerdau para Pernambuco foi Armando Monteiro Neto. Tudo isso vai ser mostrado no devido tempo e a gente vai mostrar que a candidatura de Armando Monteiro é a melhor para Pernambuco pelo pós-Eduardo, até porque Pernambuco quer um governador, não um governado. Agora a gente observa que o tempo que Armando Monteiro terá em rádio e TV vai ser muito pequeno para mostrar o que ele tem para mostrar, uma vez que a Frente Popular de Pernambuco é composta pela maioria dos partidos grandes, que é o PMDB, o PSDB, partidos que têm um tempo bom de rádio e de TV. Os melhores tempos de partido hoje
são do PT, PMDB, né? E PSDB também. PP e PROS. Imagine se o PP e o PROS não já vão estar com o Armando junto com o PT, já vai dar quase um equilíbrio. Hoje o grande trunfo em relação a tempo de televisão da coligação de Eduardo Campos é o PMDB. Né? Esse é realmente, mas os outros partidos têm também tempos pequenos. E acredito que quando for realmente definido quem vai ficar com quem, o tempo vai ficar muito equilibrado e vamos ter tempo para mostrar quem fez e quem sempre esteve do lado do povo pernambucano. Como andam as articulações em termos de coligações que poderão viabilizar a sua ida à Assembleia Legislativa? O PSL, partido da qual você é filiado, por exemplo, é um partido que compõe a Frente Popular de Pernambuco. Não vai ser uma incoerência seu partido defender Paulo Câmara e você defender Armando Monteiro Neto? Como é que vai ser administrada essa questão? De maneira nenhuma, o PSL faz parte dos partidos que compõem a Frente Popular. O PSL não tem nenhum cargo no governo estadual. O PSL hoje não tem nenhum parlamentar, né, e vem demonstrando, de acordo com suas pretensões, que vai sair numa chapinha independente, liberando seus filiados a apoiar. Não vai coligar na majoritária. Não vai coligar na majoritária. Está liberando seus filiados para votar em qualquer governador que achar por bem. Nós vamos ter dentro do PSL quem defenda o nome de Paulo Câmara, mas vamos ter, como no meu caso, quem defenda o nome de Armando Monteiro. PSL, né, que irá fazer uma chapinha onde as previsões são que se eleja de 4 a 5 parlamentares, né, isso dito até por estudiosos que realmente entendem de números. Afinal, a partir de 90 mil votos você já elege um deputado estadual, e os partidos que hoje compõem essa chapinha a previsão já de pessoas que são candidatas e que já foram testados nas urnas, a previsão de mais de 500 mil votos. Então a previsão de eleição desses deputados é muito boa. E para mim é uma grande oportunidade, né? Afinal, não tenho, por exemplo, as condições financeiras que tem, por exemplo, o deputado Diogo Moraes, mas diante da coligação em que eu estou, né, me faz poder sonhar em chegar na Assembleia Legislativa. As previsões do partido é que a partir de 17 mil votos você já está disputando. E com 20 mil votos você já pode ter certeza da sua eleição. Mas é lógico que ninguém pode pensar dessa forma. Eu tenho que trabalhar para ter pelo menos 25 mil votos para garantir uma vaga. Né? Mas as previsões são que a partir de 17 mil votos você já está na disputa. Né? E como eu sou de uma cidade onde a eleição é polarizada, né? E normalmente os votos de Santa Cruz do Capibaribe, que hoje vai ter na próxima eleição em torno de 60 mil votantes, né? A gente pode sonhar em ter em Santa Cruz do Capibaribe pelo menos 10 mil votos, e eu acredito que tendo 10 mil votos em Santa Cruz do Capibaribe, estou garantido na Assembleia Legislativa. Tonho do Pará não atrapalha seu projeto político em Santa Cruz, não? Dividindo o grupo político em 2 pré-candidatos? É lógico, se Tonho não fosse candidato, eu poderia dizer que até seria eleito, até sem precisar sair de Santa Cruz do Capibaribe. Mas, quando me lancei nessa pré-candidatura, nós tínhamos a certeza, né, que Tonho era candidato e que Fernando Aragão também era candidato. Então, já partimos para uma candidatura, contando que essas candidaturas iriam sair. Hoje, Fernando não é mais, então até melhorou a minha posição como pré-candidato em Santa Cruz do Capibaribe. Na última eleição, Diogo Moraes teve 10 mil votos, que fazia parte do meu grupo político, e Cecílio Galvão, que também foi votado pelo meu grupo político, teve em torno de 7 mil votos, foram 17 mil votos para o meu grupo político. Baseado nessa conta, já que na última eleição tínhamos em torno de 54 mil votantes e aumentamos em 4 anos 6 mil votantes, eu acredito que o nosso grupo político vai ter em torno de 20 mil votos nessa eleição para deputado estadual. Então, pelo menos eu quero ter a metade desses votos para ter condições de chegar na Assembleia Legislativa na próxima legislatura. Em Taquaritinga do Norte, quem é que está dando apoio ao seu projeto político? Eu aqui já posso anunciar aqui em primeira mão, né, que hoje o PCdoB de Taquaritinga do Norte, aqui mandar um abraço para o Valmir, né, para o Bruno, né, para todos os componentes, para meu amigo Mané Serra Branca. O Borges também, seu primo, ex-prefeito também, é do PCdoB, está no projeto também. Borges, a gente ainda falta conversar, mas Valmir, né, Valmir, Bruno,
Manoel Serra Branca, já posso dizer, né, que vai estar aí o PCdoB de Taquaritinga do Norte está abraçando nossa candidatura, né, como também existe a possibilidade também de abraçar a candidatura de José Augusto Maia, né? Existem algumas questões a ser discutidas e o PCdoB também pode fechar também com a candidatura de José Augusto Maia aqui no município de Taquaritinga do Norte, né? E com isso, né, também quero dizer que, baseado nesse apoio, né, o nosso compromisso de, mesmo não tendo o apoio de Lero, mas já firmar meu compromisso de apoiar a candidatura de Lero para prefeito em 2016. Inclusive, eu conversei com o Valmir Sintra, o Valmir que militou no grupo de oposição agora em 2012 e abandonou o barco. O grupo de oposição vem agonizando há um bom tempo, não é? Vem perdendo muitos e muitos nomes, após esta união bichada que teve agora em 2012, em prol da pré-candidatura de Milton Cícero, após o resultado, a gente viu trocas de farpas entre o ex-prefeito Jânio, que esteve aqui e deu muitas afinetadas no Milton. O Milton também, que não poupou pelos bastidores, detonou com o ex-prefeito Jânio Arruda, que não é também uma uvinha de Petrolina. Então isso aí, não é, contribuiu muito para o rompimento de Milton com Jânio. E agora o Valmir Sintra me confidenciou no Facebook que acabou de aderir ao projeto do vice-prefeito Lero, e que eu passar as eleições de 2014 não irá medir forças para viabilizar este nome para 2016. Valmir Sintra, que foi um dos calabares, que articulou o nome de Zeca, apoiou Zeca em 2004, em 2008 apoiou a eleição de Evilásio e rompeu com Evilásio. Sabe ele e Evilásio porque há quem diga que foi a questão de papel bordado, questão de espaço político que não se teve dentro do governo, aderiu à oposição, não obteve êxito, voltando agora para os braços do grupo Calabar. Em relação à Brejo da Madre de Deus, como é que está lá o seu relacionamento com o prefeito Roberto Asfora? Você foi uma das pessoas que, mesmo antes de José Augusto Maia, anunciou o apoio à eleição suplementar de Roberto Asfora. E pelo que eu converso com o Roberto Asfora, ele não tem compromisso com o seu nome. Parece que vão com o filho do Silvio Costa. O Silvio Costa Filho, que é do PTB, que está dando suporte ao projeto político dele lá em Brejo da Madre de Deus. Como é que está essa questão lá, Ernesto? Lá em Brejo da Madre de Deus talvez seja uma das cidades fora de Santa Cruz do Caparibe onde eu vou ter, uma das melhores votações. Até porque hoje você sabe que Brejo da Madre de Deus é muito parecido com Taquaritinga do Norte, onde o distrito de São Domingos, tem uma votação maior até próprio do que a sede é feita aqui em Pão de Açúcar, que às vezes se equipara à votação de Taquaritinga do Norte. E lá em São Domingos, praticamente todo o grupo que apoiou o Roberto Asfora está fechado com o meu nome. Além disso, o primeiro suplente da coligação de Roberto Asfora, que é o Jobson, que é do PSL, que é do meu partido, e que obteve na última eleição quase 900 votos, também já fechou o apoio ao meu nome, fazendo com que aquela zona rural próxima ao distrito de São Domingos eu esteja muito bem cotado. Além disso, dentro do próprio Brejo da Madre de Deus, apesar de saber dos compromissos do prefeito Roberto Asfora, mas sei... Quando você foi apoiar Roberto Asfora, ele não fechou questão com você, não? Não, até porque eu não fiz exigências. Não fiz exigências porque acreditava no projeto de Roberto Asfora, acreditava que o Brejo merecia essa mudança que aconteceu, e venho sentindo o reconhecimento da população, pela minha participação na eleição, onde eles sabem, que foi fundamental a minha participação, principalmente no setor de comunicação da campanha, onde todos sabem do poderio que o próprio Diogo Moraes levou para a candidatura de Hilário em relação à comunicação, e a gente conseguiu trazer para a campanha de Roberto Asfora o Genilson, que é um dos maiores nomes desse campo político no estado da Paraíba. A gente conseguiu trazer para a campanha de Roberto Asfora e conseguimos fazer uma campanha foi patrocinado por você. De igual por igual, com o pessoal que Diogo Moraes trouxe, e o resultado foi a vitória de Roberto Asfora. Então a gente sente no próprio sentimento de agradecimento das pessoas, que eu vou ter muito voto também em Brejo da Madre de Deus,
E tenho certeza que, apesar de não apoiar oficialmente meu nome, Roberto Assola não vai fazer nenhuma questão em relação a eu procurar votos no Brejo da Mateus. Além de Brejo, de Santa Cruz e destes nomes do PCdoB de Taquaritinga do Norte, qual é outras cidades você poderia destacar? Olha, que estão apoiando o seu pré-projeto? Posso dizer a você que tem mais 3 cidades com negociações muito avançadas, né? Até não queria dizer porque teve uma cidade que a gente anunciou e infelizmente depois que a gente anunciou até alguém foi lá e tentou desmanchar, mas estão com negociações bem adiantadas. Vamos dizer assim, nessas 3 cidades a gente tem potencial de conseguir pelo menos 6 mil votos nessas 3 cidades, né? Tem uma que tem possibilidade de 3 mil, outra com possibilidade de 2 mil e outra com possibilidade de 1.000. Além disso, através de Armando Monteiro, nós estamos negociando o apoio de um prefeito aqui do estado de Pernambuco à minha candidatura. Candidato do PSL de Santa Cruz do Capibaribe, sobrinho do deputado José Augusto Maia. A gente conversava antes do bloco em relação à questão você e Toninho do Pará. Esperava-se ali um anúncio de José Augusto Maia a um dos nomes daquela coletiva que foi convidada por ele na residência dele. E veio uma grande surpresa, ele anunciando apoio aos dois, e o único que saiu beneficiado dentro daquele contexto todo foi você. Porque o Toninho do Pará saiu fumando no antena, inclusive um dos seus emissários em uma mala, disse que aquilo ali foi uma grande palhaçada, e Toninho do Pará não gostou nada disso. Como é que está seu relacionamento com o Toninho do Pará? Essas questões, após aquele anúncio, foi resolvido já, Ernesto? Eu nunca tive nenhum problema com o Toninho. Toninho é meu amigo. Toninho tem legitimidade para ser candidato, né? Toninho é ex-deputado, é ex-prefeito, tem legitimidade. Agora, como também eu acredito que eu tenho legitimidade também. E acredito que naquela ocasião foi a posição mais sensata, a do deputado José Augusto Maia. E olha que eu acho que o mais prejudicado, se fosse para pensar assim, seria eu. Afinal, eu sou parente de José Augusto, né? Mas mesmo assim, sei que é melhor juntar do que desunir, né? E espero que tanto eu como Toninho vamos arregaçar as mangas para reeleger José Augusto Maia. Eu acredito que Toninho do Pará já superou isso tranquilamente, né? E pelo menos do que ele fala, não tem nenhum problema comigo. Como tem sido a receptividade do seu nome aqui na região do Polo das Confecções do Agreste? Eu vejo muito boa, ao menos até me espanto, né? Inclusive assim, estive recentemente em Toritama, né? Senti em Toritama um sentimento, né, que está me ajudando muito. Comentou-se lá que eu não poderia aderir a Armando Monteiro. Procede essa informação? Eu acho que não procede de maneira nenhuma. Até porque hoje toda a oposição de Toritama está unida no nome de Armando Monteiro. E é isso que eu digo que até me facilita, porque eu acho que Toritama talvez seja a cidade até mais do que Santa Cruz e Taquaritinga, que tem esse sentimento anti-Eduardo Campos lá em Toritama, né? As pessoas não engolem a questão da fiscalização, as pessoas lembram que Paulo Câmara é o homem dos impostos, né? É o homem que apertou a região, é o homem que colocou, por exemplo, a fiscalização aqui em Pão de Açúcar, é o homem que perseguiu, né, o pequeno comerciante que está vindo comprar em Santa Cruz do Capibaribe, porque o grande problema não é o comerciante daqui não que é perseguido, o problema é o comprador que vem comprar aqui e é perseguido pelo fisco. Esse é o problema, é aquelas pessoas que vêm e são perseguidas pelo fisco e não voltam mais para comprar na nossa região. E as pessoas lembram que Paulo Câmara é o responsável por esse setor e o que ele fez, né, recentemente pela região. Em Toritama está muito na cabeça das pessoas, né? E esse fato, né, da minha oposição intransigente, né, já que fui, inclusive aqui com meu amigo Carlinhos da Coab, que está aqui, com o vereador Diomedes Brito, praticamente antes de todo mundo, nós rompemos com o governador Eduardo Campos, porque já sabíamos que ia acontecer isso, que estava acontecendo, e você veja como são as coisas. Naquela época que a gente rompeu, a gente já disse, olha, nós estamos rompendo com o governador Eduardo Campos, mas queremos dizer que vamos votar na presidente Dilma para presidente e no senador Armando Monteiro para governador e no deputado federal José Augusto Maia para deputado federal. Naquela altura onde
o trio ainda era aliado de Eduardo, nós já rompíamos e já sabíamos que ia acontecer isso que está acontecendo. Então, nós estamos sempre na mesma posição, e essas posições firmes que a gente vem mantendo, vem ajudando muito meu nome nas cidades da região, principalmente naqueles locais que sabem que Eduardo Campos foi o pior governador para o polo de confecções de Pernambuco. Mas mesmo sabendo que foi o pior, você votou na reeleição dele em 2010, não foi? Porque àquela altura a gente ainda era enganado com as promessas de Eduardo Campos. Você veja a quantidade de promessas que são feitas. Por exemplo, só lá em Santa Cruz do Capibaribe, ele assinou a ordem, não foi promessa não, ele assinou a ordem de serviço 2 vezes do esgotamento sanitário da cidade. Assinou 2 vezes. Até hoje não foi colocado um tijolo. Está sendo anunciado aqui a duplicação da PS 160, que é o que a gente vê, não é a duplicação não, é a quadruplicação dos buracos que tem de Pão de Açúcar para Santa Cruz do Capibaribe. É uma vergonha a gente ter um deputado que se diz da cozinha do governador e deixar a estrada que liga Pão de Açúcar a Santa Cruz no estado desse. Alberes, a gente era para ter vergonha na cara. Quando foi feita o projeto de duplicação da BR-104, o deputado Diogo Moraes era vereador em Santa Cruz do Capibaribe. E naquela altura, para um planejamento para sua candidatura de deputado, ele foi colocado numa comissão que iria fiscalizar, né, e viabilizar a duplicação da BR-104. Ele era o representante de Santa Cruz do Capibaribe, o representante de Taquaritinga do Norte, né, e o representante de Toritama, porque todos os outros que estavam lá eram de Caruaru, e só tinha Diogo, que era vereador à época. E hoje a gente vê o próprio governo do estado anunciando que a duplicação da BR-104 vai acabar em Toritama. Certo? De Toritama para cá não vem mais nada. Isso é falta de prestígio, isso é pessoas que o governo federal tem uma parcela de contribuição e de culpa também nisso, né? De maneira nenhuma, o projeto era todo do governo do estado e o governo do estado chamou para si a responsabilidade. Essa comissão que estava sendo feita era presidida por Zé Queiroz, prefeito de Caruaru, que levou para Caruaru todas as benesses. Você veja, é viaduto por cima de viaduto que foi feito em Caruaru. E Diogo, que era o representante aqui da região, não fez nada, calou, aceitou, e a gente não viu uma palavra dele contra o governador. É dessas coisas que eu não aceito. Por isso que a época que a gente, quando rompeu com o governador Eduardo Campos, foi justamente naquela época que começou a apertar a fiscalização aqui em Santa Cruz do Capibaribe e na região. A gente não aceitava um governo que cobra e não dá nada para a região. Me diga uma coisa, vocês vejam agora que a gente vai ter o evento de Fazenda Nova, vocês vão ver que vão ajeitar a BR-104, daqui para Fazenda Nova vai ser um brinco, vai estar tudo prontinho, certo? Para 15 dias de movimento. Nós temos aqui, todas as semanas, durante um ano inteiro, o mesmo movimento de Fazenda Nova. E a gente fica com uma vergonha dessa aqui, Alberto. A gente não pode ficar calado em relação a isso. É por conta disso que a gente não aceita, certo? A gente pode ser deputado amigo do governador. Agora, submisso a governador, jamais. Agora já são 10 horas e 32 minutos, estamos conversando com o vereador Ernesto Maia. Ernesto Maia, o que é que o povo de Pernambuco pode esperar de você em 2014? Em 2014, né, vai ser a eleição, né? Espero ter meu nome confirmado na convenção, né? Hoje sou pré-candidato e 2014 aí a gente confirmado dentro dessa coligação que eu mostro que tenho condições reais de chegar à Assembleia Legislativa, inclusive sendo um deputado de poucos compromissos, que isso ajuda muito. Às vezes você ser um deputado para ter 10, 15 cidades, às vezes você não dá atenção devida aquelas cidades, porque você tem muitos compromissos. É melhor, às vezes, você ter menos compromissos, mas dar atenção devida a quem votou em você, né? E é esse meu pensamento, né? A partir de 2015, ser representante do polo de confecções. Acredito que vou ter um governador aliado, que é Armando Monteiro. Agora, um governador aliado é uma coisa, um deputado submisso é outra coisa. Você, deputado,
do polo de confecções, não deputado de colete de governador. Você acha que Diogo foi fraco representando o governo do estado aqui nessa região? Acho que Diogo perdeu uma grande oportunidade, né? É lógico que a gente sabe que realmente ele tem um bom trânsito com o governador Eduardo Campos, isso é inegável. Agora, ele não soube traduzir esse bom trânsito em ações para o nosso polo de confecções. Infelizmente, cuidou muito de festa e pouco de obra, né? Não sei, essas festas, às vezes eu fico pensando que tem alguma vantagem. Você brigar tanto por festa, deve ter alguma vantagem. Às vezes eu fico pensando dessa forma, né? Porque você traz uma festa e deixa uma estrada numa condição dessa, é uma vergonha. Eu teria, se eu fosse o deputado, representante, sendo amigo do governador e ter uma PE nas condições que tem a PE 160, eu teria vergonha de dizer que era aliado do governador. E Diogo, infelizmente, baixa a cabeça e pensa mais no governador do que no polo de confecções. Na sua opinião, o que foi que faltou para Diogo trazer mais obras e, junto a esse prestígio, viabilizar a ação que viesse melhorar a qualidade do polo das confecções do Agreste? Faltou oposição, né? Você, quando você é submisso, aí você fica sendo submisso. Não adianta. O governador tem certeza que o que mandar Diogo fazer, Diogo faz. Então não tem compromisso, certo? Infelizmente, essa cultura, né, que de certos governos, principalmente depois do governo de Jarbas Vasconcelos, onde praticamente os dois lados da cidade passaram a apoiar os governos do estado, não foi benéfico para a região. É bom ter situação, mas também é bom ter oposição, porque a oposição cobra, a oposição é vigilante, e quando está os dois lados, de um lado parece que ninguém cobra, né? E isso aconteceu muito, tanto no governo de Jarbas Vasconcelos, como no governo Eduardo Campos. Espero que o próximo governo, né, que eu tenho certeza que vai ser de Armando Monteiro, Pernambuco volte a ter a situação e a oposição. Oposição para cobrar, para fiscalizar, e a situação para viabilizar as obras. Porque da forma que está, o único prejudicado foi o povo de Pernambuco, principalmente daqueles locais onde tiveram os dois lados apoiando o governo do estado. Em relação a Armando Monteiro, a gente observa que Armando Monteiro teve uma atuação forte Santa Cruz do Capibaribe, principalmente quando era deputado federal. Depois que foi eleito senador, a gente já estamos aí no terceiro mês do quarto ano de mandato, e a gente observa as ações pequenas, ou poucas, ou quase nada, ou nada, de Armando Monteiro para essa região. E ele é um senador que tem uma simpatia, tem a proximidade grande com o governo federal. Na sua opinião, a que se dá esta falta de ação de investimentos, né, do senador com suas emendas do governo federal para essa região mais forte? Olha, eu não concordo, até porque sou testemunha, né, que inclusive em alguns requerimentos, principalmente em relação ao consórcio, né, vislumbrado pelo deputado federal José Augusto Maia, né, que procurou o senador colocou as emendas também para o consórcio. Infelizmente, né, por questões de cálculo, questões de muitas vezes desorganização de algumas prefeituras, não chegou essas verbas. Mas continuo afirmando que, pelo menos para Santa Cruz do Capibaribe, Armando Monteiro foi o deputado na história que mais colocou emendas, e como senador não se furtou de ajudar nos momentos em que foi procurado. Além disso, você veja aqui o próprio caso de Pão de Açúcar, né? Armando Monteiro, como deputado, também colocou emendas aqui para a região. Hoje, se ele é apoiado hoje por Lero, porque Lero reconhece que Armando Monteiro, quando foi procurado, nunca deu as costas à região. Um abraço ao nosso amigo Arroz, está mandando um abraço para o Ernesto, está dizendo que está com o tio e com o sobrinho. Obrigado, o nosso amigo Diogo de Lulu também está nos ouvindo, mandou aqui uma mensagem. Alberes, eu voto nele também. Nele quem, Diogo? Aqui responda aqui através do WhatsApp. Vamos abrir um parênteses. O nosso amigo Alciclene, ouvinte assim do programa Cidade em Foco, está no ar, quer fazer uma colocação. Alciclene, bom dia, meu amigo. Bom dia, Alberes. Fica à vontade. Bom dia. Estou ouvindo da Rádio Filadélfia e ao amigo Ernesto, entrevistado do dia. Eu não tenho conhecimento pessoal e nem administrativo da gestão do vereador entrevistado. Eu apenas queria questionar o vereador em questão ele está direcionando toda a responsabilidade da falta de cargos com esse percurso que a gente transita até Santa Cruz.
E ele tem que lembrar que o parente dele também deve ter sua parcela de descaso ou não está tendo crédito em deixar essa estrada conservada, o qual vocês apresentam como deputado já atual federal e o pré-candidato federal José Augusto Maia. E, completando a minha pergunta ao vereador, então, qual o parecer dele? Eu sou pondeçuquense, atual não tenho um deputado definido para votar. Seria uma ação não pensada minha votar em Diogo, apoiado na liderança do Pondeçuquense. Ele está dizendo que Diogo é deputado de colarinho do governador e não converteu em obras toda a sua influência no governo. Ernesto. Reafirmo Alciclênio. Reafirmo Alciclênio, né? É isso. Realmente, Diogo, o compromisso dele é com o governador de Pernambuco, não é não, ele não tem compromisso com a população, o compromisso dele é com o governador, certo? Reafirmo isso aí. E digo a você, José Augusto também tem responsabilidade, porque eu, como vereador, tenho responsabilidade, certo? Todos os políticos aqui, tanto da Taquaritinga do Norte como de Santa Cruz do Caparibe, têm responsabilidade. O que eu pude fazer quando eu vi que o governo do Estado não se importava com a nossa região foi romper com o governo do Estado. Isso eu fiz. Fiz o vereador Carlinhos da Coab e o vereador Diomedes Brito. Nós tivemos coragem, mesmo, inclusive, na época, fomos pressionados, tanto pelo deputado federal José Augusto, como fomos pressionados pelo senador Armando Monteiro para não tomar essa posição, e tomamos. Porque eu, sinceramente, não acreditava que esse governo iria fazer, e não fez, realmente. E aí eu lhe pergunto, você realmente tem as lideranças, e você vai ver mais na frente. Todo mundo sabe hoje que que Diogo é apoiado por Lero e pelo prefeito Evilásio. Nós vamos ter em 2016 uma candidatura que possivelmente vamos ter o Lero sendo candidato a prefeito e o Evilásio também lançando outro nome. Você não acredita na união do Grupo Calabaribe? Pode acontecer, mas pode acontecer esse fase. Pode acontecer o plano A e o plano B. Se acontecer, já diga aqui, olha, já diga agora. E desafio o Diogo a me desmentir. Eu já digo agora, chegar em 2016, Evilásio colocar um candidato e Lero ser o candidato e o seu Eduardo Campos, que vai ter compromisso com Evilásio, que votou ele, não vai ter compromisso com Lero, porque Lero vai votar em Armando Monteiro. Seu Eduardo Campos Diogo apoia o candidato de Evilásio. Eu duvido Diogo dizer que vota em Lero. Eu duvido. E aqui, Diogo, me desminta aqui no rádio e diga que vota em Lero. E aqui eu já estou dizendo, eu não tenho o apoio de Lero. Você, deputado, porque eu sou candidato e você eleito. E desde já, Lero, conte com o meu apoio para a sua eleição para prefeito de Taquaritinga do Norte. Esse discurso seu não era para garinhar votos já nesta pré-campanha para 2014, não? Dos dissidentes? Sim. Possivelmente pensando nesta linha que Diogo Moraes não apoiará uma pré-candidatura de Diogo Moraes, de Lero em 2016? Se eu fosse condicionar Lero, meu apoio, eu não estou condicionando a nada. Eu estou dizendo que apoio Lero independente de tudo. Eu estou dizendo. Agora, manda Diogo dizer isso mesmo que está dizendo aqui, mesmo apoiado por Lero. Agora já são 10 horas e 42 minutos. Vamos aqui à pergunta do nosso companheiro Jairo Gomes. Em seguida, já também a nossa companheira Edilza Leandro, para a gente finalizar a entrevista aqui com o vereador Ernesto Maia. Ernesto, a gente sabe dessa sua candidatura e o trabalho todo que você teve para encampá-la, e ver que esse negócio de tirar do bolso, né, candidatos, dizer o candidato vai ser fulano ou ciclano, esse negócio de cacique está fora de moda, né? Tá ficando fora de moda, Jairo. E assim, hoje você tem que ter uma base para ser candidato de qualquer coisa, né? É difícil você ser uma base para ser, né? É lógico que a gente não pode desmerecer a força do governador Eduardo Campos, a pressão que o governador Eduardo Campos está fazendo, como disse Alberes aqui ainda agora. Ele colocou ex-prefeitos para estar ganhando sem fazer nada, para no futuro apoiar o candidato indicado pelo governo. Isso aí foi dito, né? A gente sabe. Eu tive essa informação lá em Brasília, no cafezinho da Câmara dos Deputados. Da força de um governo do Estado para uma candidatura. Agora,
Tudo é muito bom. O difícil é fazer isso pensando que o povo engole tudo. Certo? Hoje a informação está para todos. Hoje nós temos redes sociais que todo mundo está com elas. Você está com celular. Hoje qualquer celular pega para o Facebook. Você está aqui se informando. Eu estou aqui. Alberto já colocou ali no Facebook que eu estou aqui. Muita gente já passou a escutar pela internet. Né? Hoje as fronteiras são menores e a informação é maior. É lógico que todo mundo gosta de seguir a orientação de um líder. Agora, a maioria das pessoas tem sua opinião própria. E baseada em sua opinião própria, muitas vezes aquilo que é decidido nos gabinetes não se transforma em realidade. E baseado nisso é que eu acho da vitória do candidato Armando Monteiro para o governo. Agora já são 10 horas e 44 minutos, Edilza Leandro. Ok, a minha pergunta é ainda em relação à PS 160, vereador. Veja só, você citou alguns exemplos de parceiros do governo do estado que não serviram para nada para a nossa região, principalmente de pessoas aqui. Eu não vou desmerecer jamais o trabalho que o Edson Vieira vem desenvolvendo em Santa Cruz, né, em várias partes, eu acho até elogiável, já que Santa Cruz estava totalmente abandonada e hoje ela está começando. Mas a pergunta em relação à PE, o senhor é vereador, representante legítimo municipal do município de Santa Cruz, como vereador, e quanto à Câmara de Vereadores de Santa Cruz, eles têm feito alguma coisa em relação a isso? Porque a gente sabe que isso é obrigação do governo do estado, mas a gente sabe também que já que ele não veio, que ele não viu, e que ninguém que deveria, como é o caso do próprio deputado estadual, que já está diretamente lá, poderia ter visto, a Câmara de Vereadores em si, enquanto representantes legítimos de Santa Cruz, não poderia fazer nada, sei lá, fazer uma comissão, procurar o governo do estado e tentar fazer alguma coisa, porque já está sendo chamado há muitos anos de pé da morte. Olha, inclusive, aqui eu vou contar um absurdo que aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe. É lógico que a gente vem reiterando, e o representante hoje de Santa Cruz do Capibaribe é Diogo Moraes, são feitos vários requerimentos para o deputado resolver essa questão. Infelizmente, Eduardo Campos é um governador que mal recebe prefeitos. Você imagine o que é receber vereador. Mas o vereador tem o poder do requerimento. O vereador Diomedes Brito teve uma ideia interessante. Foi fazer um requerimento para cada deputado estadual de Pernambuco. Ele fez um requerimento para os 48 deputados, porque o outro é Diogo já tinha recebido, então ele fez um requerimento para os 48 deputados de Pernambuco, mostrando a situação da PS 160. Lá em Santa Cruz, como o presidente da Câmara é aliado de Diogo Moraes, sabe o que foi que ele fez? Ele simplesmente nem aceitou que esses requerimentos fossem votados lá na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe. Alegando que já tinha sido feito o pedido a Diogo, então não poderia ser feito o pedido a outros deputados. Para vocês verem até que ponto a picuinha política e assim o desejo de você proteger seu aliado, a que ponto chega. E resultado é que estamos aqui com essa bagaceira, porque eu vim ainda agora aqui, eu com meu amigo Jair, quase que a gente bate no carro, porque o cara foi se livrar do buraco, botou o carro para cima da gente, se eu não faço, batia. Quem vem em Santa Cruz de Pão de Açúcar tem que ir para a banqueta. Na verdade, só funciona o lado direito, o lado esquerdo assim, de quem vem de Santa Cruz para cá, né? O lado esquerdo tá totalmente acabado. Está totalmente acabado. Certo? E aí? E a gente vai ficar refém de quem? E se aí faz feito em Santa Cruz, em que um radialista que é defensor do grupo político de Diogo Moraes foi pro rádio e disse: a culpa é do motorista aqui no livro do buraco. É assim, a culpa é do povo. É desse jeito que está a situação. Então, é por essas situações que a gente não cala. A gente tem um programa em Santa Cruz no sábado, que é o programa Oposição em Ação, certo? Todo sábado, que inclusive a gente nesse programa tem a oportunidade de falar justamente sobre essas situações que estão acontecendo, e graças a Deus, pelo menos, o que eu estou sentindo da população de Santa Cruz é que a mensagem que a gente está passando está sendo entendida.
Agora já são 10 horas e 48 minutos. Muito obrigado ao vereador Ernesto Maia por ter atendido o nosso convite de estar aqui. Tem espaço sempre aberto. Alguma coisa mais queira acrescentar, fica à vontade. Só agradecer, né, Alberto, a você, né, espero estar aqui em Taquaritinga do Norte e aqui no distrito de Pão de Açúcar na procissão, vou estar aqui, com certeza, né, junto com o deputado federal José Augusto Maia, né, e espero, né, que depois dessa entrevista, pelo menos o deputado Diogo Moraes tenha uma vergonha, né, porque certamente vão dizer a ele o que foi dito aqui, e que ele vai estar se ele tiver, pronto, sexta-feira é a hora dele até responder, você perguntar essa indagação que eu fiz a ele em relação a Lero, né, é uma oportunidade. Você, se Alberto não fizer a pergunta, ligue para cá, feito você ligou para mim, ligue para saber o que é que o Diogo vai dizer em relação a isso, certo? E que ele pelo menos tenha vergonha na cara e veja alguma coisa em relação à PS 160, porque eu, não só como político, mas como cidadão, não aguento mais essa situação que está acontecendo na PS 160. Ok, ouvimos aí o vereador Ernesto Maia, do PSL. O vereador Carlinhos também está aqui. Dê um bom dia aqui aos nossos ouvintes. Carlinhos que fez lá o Taboca Festa, foi um dos grandes organizadores, vereador da bancada de oposição lá de Santa Cruz do Capibaribe, e também já esteve aqui outras vezes conosco, entrevistando. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, o Jário, toda a equipe daqui da Filadélfia FM, vereador, futuro deputado representante do Polo de Confecção Ernesto Maia. Bom dia, pessoal de Pão de Açúcar. Prazer imenso mais uma vez estar aqui nessa vila tão amada que faz parte do Polo de Confecção. Ok, qual a avaliação que você faz do nome de Eduardo Campos, o Paulo Câmara, que foi anunciado como candidato da Frente Popular, o Raul Henrique como vice e o Fernando Bezerra Coelho como candidato ao Senado? A gente tem agora de avaliação de enfrentar o inimigo número 1 do Polo de Confecção. Vou deixar essa mensagem para o pessoal de Pão de Açúcar. O pessoal que há meses atrás sofreram com a fiscalização que estavam aqui. O que é que tinha que ser feito? O pessoal de Pão de Açúcar tinha que sair feito bandido para ir vender, para ganhar seu pão por dentro do rio aqui, porque não podia passar, porque o Paulo Câmara, esse que o governador disse, você vai ser meu mamulengo lá, vai estar administrando. E aí a gente percebe nas entrevistas que a lema número um dele é chegar na imprensa do estado de Pernambuco e dizer que foi um secretário que colocou a casa em dias e que arrecadou vários milhões. Milhões esses, desse povo tão sofrido, tão trabalhador, que é o povo do Polo de Confecção. Que aqui em Pernambuco, a gente pode dizer que tem um povo que trabalha para prosperar, para arrumar o pão de cada dia, e aí vai entrar um governador, vai entrar na disputa um governador inimigo número 1 do Polo de Confecção. Ok, muito obrigado ao Carlinhos.